Eu sou o umbral da porta, parte 4. Tudo começou em Miami. Eu tinha negócios lá com um homem chamado Criswell, investigador do Ministério da Marinha. Ele vem checar-me uma vez por ano, pois já estive o mais próximo que qualquer pessoa pode chegar do material secreto referente ao nosso programa espacial. Não sei o que ele procura, um brilho furtivo em meus olhos, talvez, ou uma letra vermelha em minha testa. Só Deus sabe por quê. Minha pensão é tão grande a ponto de ser quase embaraçosa. Criswell e eu estávamos sentados na varanda de seu quarto de hotel, bebericando drinks e discutindo o futuro do programa espacial americano. Era cerca de 13h30. Meus dedos começaram a coçar. Não foi nem um pouco gradual. Ligou-se de repente como uma corrente elétrica. Mencionei o fato a Criswell. Então você pegou alguma planta venenosa naquela ilhota ridícula? Disse ele sorrindo. A única vegetação existente em Key Caroline são os palmitos, eu disse. Talvez seja a coceira dos 7 anos. Olhei para as minhas mãos. Perfeitamente normais. Mas coçavam. Mais tarde, assinei o mesmo documento de sempre. Juro solenemente que não recebi, nem revelei e divulguei informações, etc, etc. E dirigi meu carro de volta até a ilha. Tenho um velho Ford, equipado com freio e acelerador operado à mão. Eu o adoro. Faz com que eu me sinta autossuficiente. É um longo trajeto pela rodovia 1E e quando saí da autoestrada e peguei a rampa de saída para Key Caroline, eu estava quase louco. Minhas mãos coçavam inacreditavelmente. Se você já passou pelo sofrimento da cicatrização de um corte profundo ou de uma incisão cirúrgica, talvez faça alguma ideia do tipo de coceira a que me refiro. Eu tinha a impressão de que as coisas estavam vivas e que rastejavam e perfuravam a minha carne. O sol quase desaparecera no horizonte e examinei cuidadosamente as mãos à luz do painel do carro. Agora as pontas dos dedos estavam vermelhas, em pequenos círculos perfeitos logo acima da parte carnuda onde estão as impressões digitais, nos locais onde ficamos com pequenos calos se tocamos violão. Também existiam círculos vermelhos de infecção no espaço entre a primeira e segunda juntas de cada dedo, inclusive o polegar, e na pele entre a segunda junta e a mão. Apertei os dedos da mão direita contra os lábios e retirei-os depressa, com um repentino nojo. Uma sensação de atônito horror surgiu-me na garganta, lanuda e asfixiante. A carne onde os pontos vermelhos tinham surgido estava quente e febril, e o resto parecia algo macio, mole, frio, como se fosse a polpa de uma maçã apodrecida. Levei o resto do caminho procurando convencer-me de que realmente pegara algum tipo de urticária em algum lugar. Contudo, no fundo de minha mente havia outro pensamento terrível. Quando criança, tive uma avó que passou os últimos 10 anos de vida isolada do mundo num quarto do andar de cima. Minha mãe levava para ela as refeições e o seu nome era um assunto proibido para nós. Posteriormente, vim a saber que ela sofria do mal de Hansen, comumente chamado também lepra. Quando cheguei em casa, telefonei para o Dr. Flanders, no continente. Fui atendido pela secretária eletrônica. O Dr. Flanders estava fazendo um cruzeiro de pesca, mas se fosse urgente, o Dr. Bellinger estaria às ordens. O Dr. Flanders regressaria no máximo até a tarde seguinte. Desliguei num movimento vagaroso e, depois, disquei para Richard. Deixei o telefone chamar uma dúzia de vezes antes de desligar.
Depois disso, permaneci indeciso durante algum tempo. A coceira piorava. Parecia emanar da própria carne. Rolei minha cadeira de rodas até a estante de livros e peguei a velha enciclopédia médica que eu possuía há anos. O livro se mostrou enlouquecedoramente vago. Poderia ser tudo ou nada. Recostei-me e fechei os olhos. Podia escutar o velho relógio de navio funcionando na prateleira do outro lado da sala. Ouvi o ronco longínquo de um jato que se dirigia a Miami e o leve sussurro de minha própria respiração. Continuei a olhar para o livro. A percepção do fato foi lenta, mas de repente atingiu-me de um modo assustador. Eu tinha os olhos fechados, mas ainda assim continuava a olhar para o livro. O que eu via era a versão difusa e monstruosa, distorcida, em 4 dimensões de um livro. E, a despeito de tudo, a imagem era inconfundível. E não era eu o único que olhava. Abri bruscamente os olhos, sentindo um aperto no coração. A sensação diminuiu um pouco, mas não inteiramente. Eu estava olhando para o livro, vendo as letras e os diagramas com os meus próprios olhos, uma experiência cotidiana perfeitamente normal. Mas também via ele de um ângulo diferente, inferior. Via-o com outros olhos. Via não um livro, mas uma coisa estranha, de alguma forma monstruosa e intenção criminosa. Ergui lentamente as mãos para o rosto, tendo a fantasmagórica visão da minha sala transformada numa casa de horror. Gritei. Havia olhos observando-me através da fenda na carne de meus dedos. E, enquanto eu olhava, a carne se dilatava e murchava, à medida que eles abriam implacavelmente caminho em direção à superfície. Mas não fora isso que me fizera gritar. Eu olhara para meu próprio rosto e vira um monstro.